Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a questão das documentações na perícia judicial, perícias na área de SST, Segurança e Saúde do Trabalho, tá? É muito comum a gente ter como pergunta de profissionais dessa área se pode caracterizar quando a reclamada não apresenta documentação. Por exemplo, eu posso caracterizar um pedido de insalubridade porque a reclamada não apresentou o PGR ou outro documento? Vamos discutir isso. É muito polêmico esse assunto e existem vários lados, então eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, vai poder te ajudar bastante a esclarecer essa questão. Mas antes, se você está pela primeira vez aqui no canal, se inscreva aqui no canal, acione o sininho, dessa forma você vai ser sempre avisado quando nós colocarmos vídeo novo. Compartilhe com um colega, dê o seu like, essa é a forma de você contribuir com o canal e nós colocarmos mais e mais vídeos sobre essa questão. E aí, Tatiana, o que você acha sobre essa questão? O perito judicial ele pode caracterizar simplesmente porque não foi apresentado um PGR, por exemplo? Então, isso é um termo, como você falou, é bem polêmico e genérico, né? Quando a gente fala documentação, a gente está falando de um leque grande, né, de documentação. A gente tá tratando aqui de insalubridade e periculosidade, só para ficar mais fácil, que perícia tem de várias áreas, enfim. Mas a ausência por si só de algum elemento, de algum documento, exemplo, o PGR, não é fator decisivo para concluir uma questão. Então, faz parte da atividade do perito investigar, por isso que ele vai, faz a diligência e faz todo o levantamento. A ausência do PGR não é fator para ser feita uma caracterização por conta de uma descrição de atividade onde o autor tenha passado determinado elemento e aí, sem mais embasamentos para concluir, um exemplo, o perito vai lá e conclui que tem condição de insalubridade porque a reclamada não apresentou o PGR. Isso acontece no mercado. Mesmo porque o perito está indo lá para fazer as avaliações, fazer todos os levantamentos, né? Já começa por aí. Exatamente. Então não é a ausência dessa prova que vai fazer com que o perito subentenda que existe uma caracterização por conta dessa ausência. É que muitas vezes o perito não tem condição de avaliar naquele momento, porque a fotografia daquele momento já foi mudada, ou seja, o setor foi mudado, não existe mais aquela determinada área ou setor na empresa, a fábrica foi desmontada, e ele precisa da documentação para poder fazer a sua avaliação. E a empresa não tem a documentação, ou não apresentou a documentação. É nessa hora que aparece essa discussão, se ele pode caracterizar ou não caracterizar na ausência dessa documentação. Mas aí a gente está tratando de uma perícia que vai ser feita de forma indireta, uma vez que eu não tenho mais local de trabalho para analisar e não tenho documentação. Aí isso a gente tira um cenário. Sim. Mas tem muitos cenários que a gente faz avaliação para fazer a caracterização ou não, onde tem a empresa, tem o ambiente de trabalho e ainda assim o perito entende que por ausência de determinado documento ele vai e faz a caracterização. Então, mais uma vez, eu repito, principalmente para as pessoas que estão começando, isso não é elemento eliminatório para fazer uma conclusão. Então, o perito deve avaliar de fato tudo que tem e não tem, contando o tempo de disposição daquele agente, contando qual é o agente, se está ou não está acima do limite de tolerância, para poder fazer essa caracterização. Tá? Então, fazer um checklist no laudo pericial, como se fosse uma inspeção de segurança. Olha, não apresentou esse documento, não apresentou esse, e por isso é caracterizado insalubre, por exemplo. Isso não existe. E perícia, como a gente já falou em outras oportunidades, não se trata de uma inspeção de segurança. Tá? É uma perícia focada especificamente para aquele autor, para levantar dentro dos parâmetros da norma regulamentadora, ou da 15 ou da 16, se existe ou não ali condição de insalubridade e de periculosidade. Vou dar um exemplo, que o Rogério, a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar, que é um clássico, né?
Dá para caracterizar algum agente sem que a reclamada tenha apresentado a FISPIC? A gente já falou em outras oportunidades também que é muito importante a avaliação da FISPIC pelo perito, tá? Então é fundamental que o perito faça essa avaliação, tá? Muitas vezes o autor fala, utilizava um determinado solvente. E aí, de cara, o perito já vai entender, bom, é solvente, então é derivado de petróleo. Se eu for analisar, de repente, esse determinado agente, eu posso chegar à conclusão, lá na FISPIC, que se trata de um solvente, por exemplo, orgânico, uma concentração bem baixa de alguns agentes químicos que são potencialmente nocivos, mas só que esse percentual é baixo durante a rotina do trabalho dele, então eu estou analisando uma série de aspectos de forma imparcial para a conclusão. Agora eu vou dar um outro exemplo de que acontece muito, né, que a gente acaba pegando alguns agentes químicos, por exemplo, vindo para essa questão aí da FISPIC, que são os clássicos, né? A empresa utiliza lubrificantes, utiliza ali óleo mineral. A gente sabe, a gente já tratou em outra oportunidade também, que as FISPICs elas têm que ser avaliadas, porque geralmente os óleos minerais que são refinados, eles não têm potencial carcinogênico. Tanto é que quando a gente vai para a Previdência, fazer análise na Previdência, isso é avaliado para aposentadoria especial ou não, se esse óleo mineral for refinado, ele não é passível ali de uma aposentadoria especial. Mas isso é um outro assunto. Então, trazendo essa mesma ideia aqui para insalubridade, sabendo que o nosso anexo 13 lá é super antigo e ultrapassado, e sabendo que o mercado já evoluiu muito, existem muitos componentes químicos, inclusive esses óleos refinados vieram para tirar esse potencial de causar câncer ali de dentro, então faz parte também da atividade do perito fazer a análise dessa FISPIC. O que ocorre é o seguinte, que muitas empresas está inserido dentro da atividade ali do autor a utilização de óleo mineral, de lubrificante, de graxa, mas a empresa, por outro lado, ela não faz o registro, tem a FISPIC ou ela não passa para o perito. Muitas vezes ela fala assim, eu não vou passar a FISPIC para ele porque ele vai fazer uma caracterização. Nesse caso, independente se a empresa te passou ou não a FISPIC, é possível fazer uma caracterização. É óbvio, lembrando que depende do tempo de exposição ali do autor com o agente. Mas digamos que a pessoa tem acesso, tem exposição, tem manipulação constante desse agente químico que é o lubrificante ou a graxa, enfim. E a empresa não apresentou a prova, ou seja, a FISPIC daquele produto para o perito analisar. Então, nesse caso, o perito pode entender que trata-se de um óleo mineral que é equiparável lá com o anexo 13 e vai fazer essa caracterização. E ele vai explicar que foi pedida essa FISPIC para a empresa e não foi... que foi solicitada essa FISPIC para o perito, porém a reclamada não passou. E nesses casos é super entendido pelo juízo e até mesmo a reclamada não tem muito o que falar. Muitos até acabam fazendo a impugnação, depois fala assim, mas como é que o perito fez essa caracterização e ele nem tinha FISPIC? Pois é, né? Então faz parte, é prerrogativa da reclamada se defender da causa. E por isso que a gente até fala para todas as reclamadas, tenham um registro. Se você quer evidenciar, não tem como evidenciar somente falando, tem que apresentar provas para rebater aquilo ali que foi passado durante a perícia. E, nesse caso, se não foi apresentado, o perito pode fazer essa caracterização. Eu diria que esse é meio que um clássico ali. De outra forma, também tem muitas empresas, muitas reclamadas hoje, que acabam apresentando a FISPIC, um exemplo do óleo mineral ali para o perito, e o perito ignora essa ficha, mesmo se tratando de um óleo refinado, né, um óleo de nova geração, como a gente fala, e ele acaba ignorando e ele fala assim, eu caracterizo porque está escrito no anexo 13 e pronto e acabou. Não importa que
o anexo 13 é antigo, não importa que houve renovação no mercado, então, tecnicamente, está no 13, não saiu do 13, vou caracterizar e pronto. Tem as duas situações, né, no mercado. Então, a gente está falando que acontece de fato no mercado, para você refletir sobre essas situações, né? Agora, só o fato simplesmente de não ter um PGR, que é um documento mais básico, né, que todas as empresas e organizações que devem ter apresentar durante a perícia, até juntar nos autos do processo, e de repente não tem, simplesmente porque não fez, isso acaba acontecendo também, muitas vezes, e o perito caracterizar por conta disso, isso não procede, tá? Ah, Rogério, mas e se não tiver a documentação e também não tiver mais o setor, ou seja, eu preciso fazer uma avaliação indireta, tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso, né? Já falamos, já discutimos sobre isso, mas só para poder deixar claro, não tem mais o setor, não tem mais a área para poder, não tem a documentação, e aí, como faz? Não tem como você finalizar um laudo desse, né? Não tem como você fazer. Não tem como finalizar, dependendo da atividade que seja. Agora, se for uma atividade, porque às vezes o perito também fica numa saia justa, né? Como a gente costuma dizer. O juízo determina que seja feita a perícia, mesmo sem haver o local, ou seja, você só tem o autor e tem a parte e não tem documentação. Tem alguns casos, como nós já fizemos, né? Pessoa que tinha açougueiro, que tinha acesso à câmara fria durante o dia. É um caso de avaliação qualitativa, e aí você acaba concluindo pela atividade e exposição da pessoa a partir da temperatura que ele acessava lá de determinada câmara fria, por exemplo. Então, de uma forma indireta, analisando a atividade dele, o perito vai fazer a conclusão. E tá tudo certo, o juiz vai entender, porque você ficou numa saia justa, então você vai utilizar a sua experiência para caracterizar ou não um termo que está ali, que não foi apresentado documentação. Assim como periculosidade também. Sim. A pessoa fechou uma linha lá, fechou uma fábrica. A pessoa trabalhava numa linha ali com gás, fazendo teste de mangueira, com gás diretamente. Você vai lá na NR16, você vai conseguir também fazer um enquadramento técnico, ainda que você não tenha avaliado o local, a partir da atividade da pessoa. Eu mesmo já fiz diversas perícias, como perito judicial, pegando toda a narrativa, né, toda a descrição por parte da reclamada, por parte do reclamante, por parte de paradigma, e com a planta da empresa, a unidade fabril fechada, somente pela planta e a descrição das atividades. Dá para fazer isso, né? Sabendo onde estão o que significa as áreas de risco, isso tratando lá da NR16, né? Então dá para fazer tanto da NR16 quanto da NR15. É possível fazer. E uma outra coisa também, quando a gente fala que não dá para fazer, não dá, é muito forte. Porque tem vários anexos, você pega uma perícia de insalubridade, por exemplo, tem vários anexos que você, conversando com as partes e tendo alguns documentos, ou não, mas conversando com as partes, vários anexos dá para você fechar. Talvez não dê para fechar todos os anexos, todos os 14 anexos, né? Mais um exemplo de quando não é possível caracterizar pela ausência de FISPIC, por exemplo. A gente deu um exemplo de como a gente pode caracterizar sem a FISPIC. Agora a gente vai dar um exemplo de como a gente não pode caracterizar porque não tem a FISPIC. Existem uma infinidade de produtos químicos do mercado. Então é muito comum você ir em determinada empresa, o autor falava, eu utilizava um moldante XYZ, e aí você fala para a reclamada, cadê a FISPIC desse produto? Vou procurar, te encaminho depois. Aí você vai até o setor, tira foto do rótulo daquele determinado produto, que você imagina que seja alguma coisa, ninguém sabe muito a respeito, isso acontece muito na perícia, e aí a reclamada fica de te enviar aquela FISPIC, e aí ela não te envia. Você procura na internet, você não encontra que raio de produto que é aquele. Tem muitos produtos que são muito específicos. E aí eu te pergunto, como é que você vai fazer uma caracterização
se você não sabe de que produto se trata. Ainda que você tenha, supostamente você acha que é alguma coisa. Não dá para concluir a partir do que eu acho ou não acho, você tem que ter certeza. Então, essa questão do químico é um clássico. Então, se você não tem certeza do que é, quando você fez a diligência pericial, certamente você não vai conseguir concluir um anexo, tá? Então, esse anexo, ele provavelmente vai ficar pendurado por ausência ali da FISPIC, se você tiver suspeita do que se trata e a reclamada não apresentou, ou então você vai descaracterizar de cara. Então, é bem legal ficar atento ali durante a diligência pericial para saber o que se trata, quais são os componentes que tem ali dentro e alertar a reclamada, que caso ela não passe aquela FISPIC, que é importante para a conclusão do laudo, que o perito vai passar ali para o juiz solicitando essa documentação, se for o caso. O fato é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado para sair caracterizando assim sem ter certeza, ou até mesmo descaracterizando, né? Perícia é certeza, é encaixar o quebra-cabeça com todas as peças para você de fato ter certeza daquilo que você está colocando no seu laudo pericial. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Até breve.